Só Deus pode dar vida. Vamos fazer as atividades de hoje? Mas antes eu queria lembrar o seguinte com você. Na última aula a gente viu que Jairo, que era um homem tão importante e influente, deixou de lado todas as coisas que eram esperadas dele, né, de ser uma pessoa tão assim importante, e se ajoelhou perante Jesus e pediu para que Jesus tivesse piedade, misericórdia de sua filhinha. E Jesus fez um milagre, ressuscitou a filhinha de Jairo. Só que vimos também que Deus nos dá coisas importantes que podem ser usadas para melhorar nossa vida, porque Ele nos deu inteligência e produtos na natureza, que a gente pode ingerir, comer, que pode usar como remédio. E daí eu trouxe aqui algumas características que aconteciam na época de Jesus, os tratamentos que existiam. Quer conhecer? Então vamos lá! O primeiro tratamento que existia na época de Jesus lá em Israel era o azeite de oliva. Gente, as azeitonas, elas eram muito famosas. Vocês não fazem ideia como eram famosas. E delas se extraía o óleo, que era usado para muitas coisas, mas na medicina, o azeite de oliva era usado para acalmar, tranquilizar. Também era usado com uma mistura com o vinho para tratar feridas. E aí você vê o exemplo de que na parábola do bom samaritano, aquele homem, né, que é o samaritano, passou e usou no moço que estava lá machucado essa mistura para poder tratar. A Bíblia fala sobre isso. Interessante, né? Um segundo produto que era usado na medicina na época de Israel era o mel. O mel, ele era empregado para curar também feridas e era ingerido para aliviar as inflamações de garganta, era usado como um remédio anti-inflamatório. E um terceiro modo de se fazer tratamento na época de Israel eram as águas termais. Águas termais são águas que na natureza, elas já estão quentinhas. Alguns de vocês podem já ter ido em algum balneário com águas quentes. Isso seriam águas termais. Então, os banhos tinham grande aceitação no tempo de Cristo. E os judeus eram pessoas de uma vida simples e limpa e usavam esses banhos como cultura de tratamentos, né? E essa foto aí é uma foto lá do Oriente Médio. Eu não sei direitinho do local, não, mas na busca no Google apareceu isso aí como águas termais. Outra coisa que os israelitas, os judeus daquele tempo, usavam como medicina era a alimentação. A gente não pode esquecer que Israel era uma nação de homens fortes e vigorosos, cheio de vida. E porque a região que eles moravam era uma região muito boa, de clima gostoso, e eles tinham uma alimentação diferenciada, eles se alimentavam com muitas frutas e muitos produtos, pela própria religião, eram considerados imundos, então eles não comiam. Então a alimentação deles, se a gente observar, é uma alimentação mais saudável. Por isso, então, que eles tinham também um corpo mais saudável. Não adianta falar diferente, a gente é o que a gente come, tá? Cuida com o que você come. Muito bem, então vamos lá? Unidade 3, nosso maravilhoso Deus. Só Deus pode dar vida. Capítulo 20. Jesus estava na cidade e coisas maravilhosas estavam acontecendo. Muita gente o seguia para pedir cura de doenças. Primeira atividade. Seja um repórter e faça uma matéria sobre o que Jesus realizava na cidade. Nessa história da semana, a gente aprendeu sobre a cura da menina de Jairo, mas também vimos um pouquinho sobre aquela mulher que estava doente e Jesus curou. Você vai ser o repórter. Escreva aí uma reportagem, tá bom? Capriche. Não esqueça a letra maiúscula e pontuação correta. Capriche na caligrafia, porque eu quero ler e dizer de quem gostei mais. Beijinho! Atividade 2. Recorte e monte a cena da página 89.
e depois envia a foto pelo portal. Atividade 3. Ao criar o ser humano, Deus o fez com muita perfeição. Pesquise algumas curiosidades a respeito do nosso corpo. Aí tem 4 itens: o olho, o coração, a pele e o cérebro. Eu fiz uma pré-pesquisa e vou mostrar para vocês. E você pode escolher dentre dessas que estou falando ou outras, você que sabe. E depois manda a foto para mim, combinado? Olha lá, essa é a página 89 que você vai fazer, montar esse cenário. É a casa de Jairo e a menina já em pé. Primeira é sobre o olho. Aqui eu separei 4 curiosidades, tá? A pupila dilata quando estamos apaixonados. Essa GIF aí que eu estou mostrando para você tá retraindo e ampliando a pupila. A íris é a parte colorida, a pupila é o pretinho, que na verdade é uma câmera escura onde a gente capta a luz, né? Número 2. Os olhos também podem sofrer queimaduras. É, uma pele. E por isso que é importante a gente não ficar olhando diretamente para o sol. E outra coisa, usar óculos de sol também. Agora, cuidado com a qualidade dos óculos de sol. Alguns óculos podem piorar do que ajudar, viu? Terceiro, isso eu achei muito legal. Bebês nascem daltônicos. Você já ouviu falar nessa palavra daltonismo, daltônico? Daltônico é quando uma pessoa não enxerga todas as cores perfeitamente. Às vezes você é daltônico e nem sabe que é. Existe um teste para saber. Você colocar lá no Google, teste para daltonismo, vai aparecer lá e talvez você possa identificar. A pessoa que é daltônica nesse teste vê tudo de uma cor só. E a pessoa que não é daltônica consegue ver numerais dentro desse teste. Os bebês nascem e não conseguem identificar todas as cores. Na verdade, só depois de 5 meses de vida que eles vão definir bem as cores. E quando é muito nenezinho, nem direito consegue ver, vê tudo como se fosse um vulto. Quarta curiosidade. Algumas pessoas cegas enxergam em seus sonhos. Gente, que incrível! A pessoa não vê na realidade, mas a imaginação faz com que ela crie cenas, consiga identificar o que ela apalpou, no caso, né? Porque os cegos usam muito tato, e transformar numa imagem. Isso não é interessante? Na verdade, nosso cérebro é incrível, né? Qual dessas você gostou mais? Qual você vai escrever aí na tua pesquisa, no teu exercício 3? Coração. O coração do homem adulto é o tamanho do seu punho. Ó, esse aqui é o tamanho do meu coração. Ó, o punho é até aqui. Toda essa parte aqui é o tamanho do meu coração. Ele, uma pessoa adulta, né, pesa em torno de 340 gramas e ele tem 4 partes, 2 átrios e 2 ventrículos. Curiosidade 2. O coração funciona ao ritmo médio de 72 batidas por minuto. Se você está correndo, ele vai acelerar. Se você está dormindo, ele pode fazer menos batidas, mas a média é em torno de 72 a 80 batimentos por minuto. Cada batida lança 85 gramas de sangue. Sabe quanto que dá isso por dia se a gente multiplicar? 9.000 litros por dia. É muito, né? A gente não tem tantos litros assim, a gente tem em torno de 6 litros, de 5 a 6. Só que isso é porque ele está em constante movimento. Curiosidade 3. Em 1 minuto, o coração lança 5 litros de sangue no corpo. Em 1 hora, são 400 litros. O órgão, então, faz 2 movimentos, sístole e diástole. A sístole é um apertão, quando o sangue é jogado. E a diástole é quando ele relaxa. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Curiosidade 4. Todos os dias o coração humano gera energia capaz de abastecer um caminhão por 30 quilômetros. É muito longe uma viagem de 30 quilômetros, hein? Se contar a energia gerada durante uma vida inteira, daria para dirigir até a Lua e voltar.
Que gerador de energia esse nosso coração! Olha lá, o coração gera seu próprio impulso, independente da função cerebral. Isso faz com que ele consiga batendo fora do corpo humano e que haja um suporte de oxigênio. É isso que viabiliza o transplante de coração. Olha que legal! Então, mesmo que há uma morte cerebral, que o cérebro não funcione mais, o coração ainda pode continuar batendo, porque ele mesmo produz sua energia para continuar batendo. E isso é utilizado para levar o coração de um lugar para outro para fazer o transplante. A pele. Aqui eu fiz 5 curiosidades. A primeira, a pele é o maior órgão do corpo humano. Ele reveste todo o corpo. Se a gente estirar assim, ele vai ser o maior. Segundo, sua pele é capaz de liberar mais de 11 litros de suor em um dia muito quente. Quase tudo no nosso corpo tem suor. Pequenas partezinhas que não tem, como por exemplo lá dentro do ouvido, no tímpano, debaixo das nossas unhas, não aqui na ponta, debaixo mesmo. E outras partezinhas do corpo, mas são poucas. A maior parte do corpo libera sim o suor, tá? 3. A pele humana tem pelo menos 5 tipos diferentes de receptores sensíveis à dor e ao toque. Aí nessa ilustração aparecem alguns dos receptores. Está presente em tudo, em todos os lugares, desde a ponta do dedo, palmas das mãos, lábios, língua, mamilos, nas partes genitais. E todas essas partes, eles têm as recepções muito interessantes. E, gente, você sabe que ele consegue sentir coisas mínimas, 20 miligramas, é o peso de um mosquito, muito leve. Quarta curiosidade, sua pele perde 50 mil células por minuto. É muito, por isso que fala de renovação da pele, né? Quando você termina o banho e se enxuga, a tua toalha fica com pele. Quando você dorme, o teu lençol fica com pele. Por isso que você tem que trocar o lençol com frequência, a toalha, porque alguns animaizinhos que são microscópicos, que a gente não sabe que tá ali, como ácaros, bactérias, fungos, outras coisas, eles estão comendo aquela pele e vivem ali. Então, se você fica com o lençol muitos dias sem trocar, quando você deitar, você não tá deitando sozinho não, você tá deitando junto com um monte de bichinho lá, tá? Então, lençol e toalha de banho tem que trocar com uma certa frequência. Mas eu sei que você faz isso, né? Quinto, as pessoas cegas. Em pessoas cegas, a área cerebral responsável pela visão passa por uma transformação funcional e é readaptada a reconhecer estímulos táteis. Olha que legal! Então, uma pessoa que é cega, a parte que a gente tem aqui atrás de visão se transforma e ela começa a ajudar a parte da audição e do tato. Por isso que uma pessoa cega tem uma percepção auditiva e tátil melhor do que uma pessoa que tem a visão funcionando corretamente. Olha lá, agora o cérebro. Aqui tem 7. Primeira, o cérebro humano é tão macio quanto manteiga. Você já cortou uma manteiga? Não congelada. Mas já cortou? Ela não é macia assim? O nosso cérebro é molinho assim. Segundo, quase tudo, mais da metade na verdade, né? 60% dele é gordura, por isso que ele é tão macio. Terceiro, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito. Então, para eu fazer esse movimento aqui, é daqui que sai o impulso, ó. Para eu fazer esse movimento aqui, é daqui que sai, é o contrário, ele é invertido. Quarto, o cérebro humano é um computador mais poderoso do mundo e tem uma velocidade de processamento de dados de mais de 3.000 gigawatts. Gente, é muita coisa. Pensa um computador bom. Nosso cérebro é muito, muito, muito melhor. Quinto, o cérebro humano pesa em média 1,360 kg. Sexto, o impulso nervoso viaja a uma velocidade superior a 400 km por hora. Sabe quando
por acaso você vai em um carro na estrada e tá correndo muito? Pois é, ali um carro normal corre lá 130, 140, 160 km por hora e tá errado, porque a velocidade existe um limite. Mas só para você ter uma ideia, como que esse impulso corre rápido? 400 km por hora é muita coisa. E sétimo, há cerca de 13.500 neurônios, que é a célula nervosa, na sua medula, que é aqui. Então, por isso, ó, esse GIF aí mostrando a descarga elétrica, essa parte vermelha aí é a medula, tá? Medula espinhal humana. E ela faz a ligação das mensagens do cérebro para os movimentos. Quando você tem uma lesão num acidente que rompe essa ligação, a pessoa fica ou paraplégica ou tetraplégica, dependendo da posição onde foi o rompimento. Por isso tem que tomar cuidado quando você fizer rolamento, brincadeiras em cama elástica, sempre estar com cinto de segurança para não ter a lesão, que isso vai poder te ajudar um pouquinho, tá bom? Agora, olha os que eu escolhi. Esses eu achei mais interessante. No olho, a pupila dilata quando estamos apaixonados. As pupilas dilatam até 45% quando olhamos para alguém que nos atrai. Dizem que na Idade Média, mulheres com pupilas dilatadas eram consideradas mais atraentes. Então, quando a pupila é mais para o olho preto, assim, abrindo, é que a pessoa está apaixonada e antigamente se achava que era mais bonito, né? Coração. Em 1 minuto, o coração lança 5 litros de sangue no corpo. Em 1 hora, são 400 litros. O órgão faz 2 movimentos, sístole e diástole. A sístole é uma espécie de contração e que é responsável pela distribuição do sangue, e na diástole descansa. Pode fazer menos, tá? Eu fiz bastante, mas você pode resumir. Da pele. Em pessoas cegas, a área cerebral responsável pela visão passa por uma transformação funcional e é readaptada a reconhecer estímulos táteis e auditivos. E o cérebro? O cérebro humano é o computador mais poderoso do mundo e tem uma velocidade de processamento de dados de mais de 3.000 gigawatts. Bondoso Criador, muito obrigado por tudo que o Senhor fez pra gente. Ajude-me a cuidar bem do meu corpo. Um beijo e até mais. Vamos orar? Querido bom Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai de amor. Muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor foi maravilhoso em cada detalhe da criação. Porque o Senhor nos protege, nos guarda, cuida de cada detalhe. Senhor, nesse momento, quero te pedir que venha estar com cada um desses alunos, que eles possam sentir sua mão poderosa, protegendo-os, cuidando da família, que eles enfrentem com sabedoria cada momento que passam. Abençoe aqueles que estão precisando, Senhor, da ajuda com a saúde e aqueles também que precisam com relação ao trabalho. Muitas famílias, Senhor, passam por dificuldades e queremos, Senhor, que o Senhor esteja confortando cada um de nós, para que nós possamos entender que o Senhor nos ama em cada detalhe e cuida de nós em todos os momentos. Te peço isso sem merecimento, mas em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até mais!